A isso chamamos falta de fibra moral, Suzimar. Eu acho. Eu estou na trilha, portanto, de diários e de livros autobiográficos, e aí eu caí de novo. Como diz a minha mãe, não acredito. Mas eu caí de novo no solo de clarineta do Érico Veríssimo. Sabia que eu não li esse livro ainda? Olha, são 2 volumes preciosos, maravilhosos. Tem essa edição de capa dura da Editora Globo. E olha o estado do meu. Coisa Olha mais como tá velho. O papel velho. tá se auto-comendo, ó. Olha que coisa. Nessa edição aí, nossa, Fal! Aqui, ó, que deram esse coisinho. Aí eu fico apertando para ver se elas, sabe? No Veríssimo, nessa edição aí, eu tenho Incidente em Antares, ó. Maravilhoso, maravilhoso esse livro, maravilhoso. Você É. sabe que eu aprendi? Eu tive muito bons professores de história na escola. Eu não posso falar nada do curso de história do Gávea, mas a gente tinha história do Brasil só lá no fim, terceiro colegial, e que a tua Certo. vida no terceiro colegial, né? Você está se preparando para o vestibular, trepando, saindo sozinha à noite. Eu, que sou repetente, eu já tinha idade para dirigir, então eu já estava dirigindo. Terceiro colegial não tem condição de você se concentrar em escola, porque tem coisa demais acontecendo na vida. E a gente teve história do Brasil no terceiro ano na minha escola. Então, eu não podia me concentrar muito assim, em história do Brasil. E eu fui aprender história do Brasil lendo o Érico Veríssimo. O meu grande professor de história do Brasil foi o Érico Veríssimo. Incidente em Antares é uma aula de história do Brasil. Nossa, nunca tinha pensado nisso, é verdade. Eu aprendi, meu professor de história do Brasil foi o Érico Veríssimo. Eu aprendi com ele. Depois eu fui ler outras coisas, mas eu aprendi com ele. Eu não tinha a história do Brasil assim na minha cabeça e tal. Com 20 e pouquinhos anos. E isso era um tema legal para falar. Não sei se você tem um escritor assim, mas com 20 e poucos anos, no fim da adolescência, como ciclo da vida adulta, dos 19 para os 20, eu descobri o Érico Veríssimo. Eu nunca tinha lido o Érico Veríssimo. As tentativas da minha mãe de ler Érico Veríssimo para mim, quando eu era pequena, eu tinha, né, que eu comprei, aliás, o Ursinho com Música na Barriga, o Aviãozinho Vermelho. Eu amava esses livrinhos. Daí, a minha mãe começou com Ana Terra. Minha mãe tentou entrar com o Tempo e o Vento e eu detestei. Eu tinha 11, 12 anos, eu odiei. E ela falando, mas ele é pai daquele escritor que você adora. E eu, odiei. Aí, com 20, 19, eu comecei a ler O Tempo e o Vento, me apaixonei para nunca mais. E aí fui ler os outros, o Israel em Abril, os de viagem, todos que são maravilhosos. O Solo de Clarineta, que é a biografia, e o Incidente em Antares. E aí eu fui aprender história brasileira. Nossa, história Maravilha! ele é foda. Incidente em Antares é uma baita de uma aula, eu acho. Eu acho sensacional. E por que você volta para o solo de clarineta? Porque eu estava atrás de autoficção por um projeto meu. E aí eu volto sempre no que eu tenho a mais absoluta certeza e defenderei até a morte. Tudo é ficção. Eu não acredito em realidade. Eu não acredito em verdade. Quando o cara fala, ai, ele mentiu. Você está mentindo o tempo inteiro. Você está dando, se não uma mentira declarada, você está dando a sua versão o tempo inteiro. Tudo é a sua versão. Eu fui até a padaria, comprei 3 cervejas, um maço de cigarro, passei na banca do seu fulano, disse oi para dona fulana e vim para casa. É a sua versão. A versão da dona da banca
Nossa, ela passou por aqui parecendo uma louca, descabelada, sem falar coisa com coisa. A versão do moço da padaria, ai, a minha tchutchuca veio hoje, ela estava linda, o cabelo dela estava perfeito. Cada um tem uma. Então, eu, 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 eu sempre acho que é ficção, tudo. Mas, enfim, eu estava nessa trilha de autoficção e de baseado em fatos reais. E Certo. aí eu acabo sempre voltando para os diários, e aí eu li uns outros diários e umas outras narrativas em primeira pessoa de fatos acontecidos, a versão do autor, esses livros de memória e tal. E aí eu falei, nossa, mas se eu estou fazendo isso, por que não pegar o Érico Veríssimo de novo? Não, sempre é. Eu sempre acabo. É um diário, então. Então, solo de clarineta é um diário. Não, o solo de clarinete se você parar para pensar que ele dá a versão dele e tal. Mas não é um diário assim, querido diário, hoje é dia 23, hoje meu filho, tarará, e hoje tarará. É o velho contando a vida dele e, Uhum. e falando da infância e da juventude. Ele fala dos filhos, ele fala do Luiz Fernando com muita graça, das viagens todas. Eles viajaram muito, né? Sim. E ele fala lindo, isso que era nesse trecho que eu queria chegar. E aí sim a autoficção, de como lá pelas tantas ele se deu conta, falando do tio Tancredo Lopes, ele se dá É. conta de que o Tempo e o Vento todo, que é uma ficção calcada também na vida dele. As personagens do Tempo e o Vento são o Nestor Veríssimo e o Nico Velho, e o Aníbal Lopes, e a Dona Maria da Glória Ramos, e o Dona Adriana Veríssimo, um monte de mulheres e homens da vida dele transformados no Tempo e o Vento. Ele se dá conta de como o Rio Grande do Tempo e o Vento é o Rio Grande dele. E o narrador, o Floriano, de 1930 e poucos, é o Érico, de 1930 e poucos. É lindo esse pedaço. Então, lá pelas tantas da vida dele, ele se dá conta de quanta história pessoal e de quanta matéria dele mesmo tem no Tempo e o Vento, que é ficcional. Ele cita o nome de algumas pessoas com quem ele convive e ele se dá conta de que é o povo dele, é o sangue dele, são as vivências dele e que foram essas pessoas que ele transportou para o sobrado dos Terra Cambará, para o Tempo e o Vento. É tão bonito isso, é tão o caminho do escritor isso, esse aperceber-se dos próprios recursos. E para quem tem essa edição da Globo, do Solo de Clarineta 1, página 187, você vai gostar disso, Suzy. E isso é uma coisa que não tem um aluno de redação meu que não escute. Eles viram o olho para cima e falam, lá vem a pau. Mas olha o que ele fala. Estou hoje convencido de que foi uma pena eu não ter mantido um diário durante os muitos anos em que estive ocupado e preocupado em escrever os romances que iriam formar a trilogia que leva o título geral de O Tempo e o Vento. Maravilha! Ele não fez um diário e depois de anos do livro na vida, ele se dá conta que teria sido muito rico ele contar sobre esse trabalho, sobre esse tecer do livro. É, olha, é um belíssimo livro, é um livro de memórias, é um livro de histórias familiares e profissionais. Ele fala das viagens muitas que eles sempre fizeram. E essa edição da Globo é linda, mas tem várias outras. É um livro que vive sendo relançado e é um livro encantador. São 2 volumes e é a vida do velho contada por ele mesmo. Eu gosto muito disso. Tem um trecho do Nunca Te Vi, Sempre Te Amei, que é outro livro de memória, e é um livro epistolar, um belíssimo livro, em que a escritora lá pelas tantas fala
que ela gosta de tudo e ela lê tudo, mas que ela gosta de livros que dizem eu estive lá e eu vi. E eu acho maravilhosa essa definição dela. É uma Gosto. delícia. É uma delícia ler o cara falando eu estive lá e eu vi. Foi assim. É Sim. lógico que a versão dele é sempre a versão dele. De vez em quando eu escrevo alguma coisa e recebo um e-mail na base do mas essa é a sua opinião. É claro que essa é a minha opinião, linda. Você queria que eu desse a sua opinião? É claro que é a minha opinião. Mas eu amo esses livros de eu vi, eu acho isso, eu estava lá, foi assim. É a minha opinião, eu gosto muito. É meu tipo Também. preferido de literatura. E você? O que você está lendo, Suzy? Nada tão suculento como a sua leitura. Eu estou lendo Problemas e Perspectivas da Espiritualidade. Eu comprei esse livro por causa de um artigo do teólogo Franco Festorazzi, um teólogo italiano católico, e ele fala da experiência espiritual dos judeus de Israel antes de Cristo, como foi a formação do povo de Israel, a união dos clãs, Que como foi legal! a implantação da monarquia, essas coisas. E aí tem umas coisas muito maravilhosas. Ele escreve coisas assim, ó, que me deixam maluca. Ele falando da formação do povo de Israel. Imigrações de clãs seminômades provenientes da Mesopotâmia e dos territórios vizinhos agora vem durante aquele grande fenômeno político do predomínio dos amorreus sobre os sumérios. Quem foi que disse que eu sabia que os amorreus predominaram sobre os sumérios? E que diabo de grande fato político foi esse que resultou nesse predomínio? Então, Aí ele você precisou comprar outro livro. agora eu anotei esse negócio e estou lá googando esse trem para ver se vem algum outro artigo que fala disso, porque eu quero saber essa desgraça. Então, é isso que eu estou lendo. Estou vendo a predominância dos amorreus sobre os sumérios. Se alguém souber de alguma coisa, por Parece favor, um historiador para te salvar. manda alguém para me salvar, porque eu estou no deserto. Não terminei ainda de ler o artigo, talvez ele levante alguma lebre no final, mas é isso que eu com isso que eu estou ocupando meus Livro dias. assim é enlouquecedor, né? Você vai comprando outro livro e aí você precisa de outro livro para explicar o segundo livro. E aí ele Isso, cita não sei que livro, e aí você vai para não sei. isso. Não, e a cárie da minha formação é tamanha que quando eu estou estudando, alguém diz assim, contrariando, fala um autor qualquer, contrariando Piaget, eu falo, pera, que foi que o Piaget falou a Mas não é a respeito disso sua aqui? formação, linda. É a formação de todo mundo. Ninguém dá conta. Aí, para você ler 50 páginas, você leu 200. Porque você parou ali para você ver que diabo que o Piaget falou, que ele foi contrariado pelo Frenet. Aí você volta. E aí você já comprou 6 livros e o seu Isso, cartão de crédito já morreu na sua carteira, já derreteu. E isso. aí você tinha leitura planejada até outubro e você descobre que o teu planejamento de leitura já caiu. Porque Já agora foi. você tem livro até janeiro, se você lê tantas páginas por dia. E aí Exato. é o Essa é, É o Abu Janra que dizia que a vida é uma causa perdida. Ele disse é uma exatamente por causa isso. perdida. Ele disse exatamente Exatamente. por isso. Você nunca vai dar conta de ler tudo que você tem para ler. Isso. Você está ferrada, Suzy. Nossa, eu não tenho pena, não. Né? Pois é. Tô aqui. Vamos ver. Contem para gente o que vocês estão lendo e se quiserem contar o porquê, damos muito dos porquês. Contem o que vocês estão lendo e porquê.
E se um livro está levando a outro, a gente quer saber também. Nós estamos aqui para dar risada do sofrimento alheio. Fiquem seguros, fiquem em casa, usem máscara, não convivam com quem não usa máscara, não convivam com quem está dando uma bandola no shopping. Sobrevivam, por favor. Isso. E um beijo e até a próxima. Até a próxima.